O álcool dificulta emagrecer? Será que ingerir bebidas alcoólicas atrapalha o processo de emagrecimento, dificulta a gente perder peso? É muito comum as pessoas se queixarem que têm dificuldade para emagrecer. E um dos fatores que a gente tem que prestar atenção é na frequência e na quantidade de bebidas alcoólicas que estamos ingerindo. Mas afinal, por que o álcool interfere no processo de emagrecimento? A gente sabe que o álcool ele interfere no nosso metabolismo. Um dos motivos é que quando a gente ingere uma bebida alcoólica, esse álcool é rapidamente absorvido, o álcool presente nessa bebida alcoólica. Ele vai então ter que ser metabolizado pelo fígado, porque ele não pode ser armazenado no nosso corpo, ele tem que ser eliminado. E aí o nosso fígado, então, ele para de fazer o que ele estava fazendo para tentar eliminar esse álcool do nosso corpo. Então ele deixa de lado a gordura, a fabricação de músculos, a metabolização dos carboidratos, da glicose, e vamos trabalhar com o álcool para retirar esse excesso de álcool, esse álcool que está aqui no nosso corpo. Excesso não, né? Todo, porque infelizmente a gente tem que retirar todo esse álcool do nosso corpo. Então a gente sabe que além de tudo, o álcool tem calorias, certo? Ele tem 7 calorias por grama. Se você imaginar uma bebida, por exemplo, uma cerveja, uma lata de cerveja, em média, vai ter 14 gramas de álcool, que seria a dose que eles consideram que é o máximo que a gente deveria beber, por exemplo, sendo mulher, por dia. Muito bem. O que acontece então com esse álcool? Com isso, com essa necessidade do nosso fígado ter que metabolizar esse álcool, a gente não fazendo os outros processos metabólicos, nosso corpo então vai ficar com o metabolismo mais lento das outras funções. Você vai ter então uma dificuldade, por exemplo, para gastar a gordura, né? Para a gente utilizar a gordura. Ela vai acabar ficando ali esperando para ser armazenada, para ser metabolizada corretamente, para ser utilizada como fonte de energia. E isso também, somando ao fato que esse álcool tem um efeito tóxico no nosso fígado, façam que haja uma maior chance de se acumular gordura no fígado, que acaba machucando o nosso fígado, inflamando o nosso fígado e atrapalhando sua função no longo prazo, podendo gerar um processo de fibrose e até de cirrose, quando a gente está pensando aí no consumo crônico de bebida alcoólica, por exemplo. Em relação à cirrose, a gente sabe que um consumo de mais de 30 gramas de álcool por 10 anos seguidos tem uma chance de 90% de você ter um quadro de cirrose. Então, quer dizer que o consumo frequente de bebidas alcoólicas com uma quantidade maior do que, por exemplo, 2 doses no caso dos homens, ou maior que uma dose no caso da mulher, existe maior risco de você ter um quadro aí de fibrose, uma perda de função do fígado e até uma chance de formar a cirrose, que seria a perda total da função aí do fígado. Ele passa a ser um fígado insuficiente, a gente não tem aí a capacidade de metabolizar corretamente todos os nutrientes, todas as substâncias que são necessárias para a gente fazer esse processo metabólico. Afinal de contas, nosso fígado, ele faz todo esse processo. Ele ajuda em muitas funções do nosso corpo, na fabricação de muitas proteínas, muitas substâncias necessárias. Imagina a gente não ter o nosso fígado funcionando. Isso é muito grave. Por isso mesmo que a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai ingerir bebidas alcoólicas, se a gente vai ingerir uma quantidade adequada, se a gente pode ingerir bebidas alcoólicas, quanto que é seguro. E vale lembrar que, claro, nem todas as pessoas metabolizam o álcool da mesma forma. Haverá pessoas que vão ter mais dificuldade para metabolizar esse álcool e assim elas podem ter mais efeitos colaterais, mais comprometimento das suas funções, mais rapidamente, com quantidades menores de bebida alcoólica do que outras pessoas. Essas variações individuais, elas podem ocorrer devido a, por exemplo, fatores genéticos. E assim a gente não tem controle 100% sobre esses fatores. E a gente pensando nessa parte do metabolismo, vamos imaginar o seguinte: se você não consegue fazer uma metabolização correta dos carboidratos e das gorduras, então quer dizer que as coisas vão demorar mais para acontecer. E assim, então, a gente vai ter mais facilidade para a gente não conseguir utilizar a gordura e os carboidratos corretamente, certo?
Uma outra situação que a gente tem que pensar é, algumas pessoas já devem ter ouvido falar nisso, que existem pessoas que têm um quadro de hipoglicemia quando ingerem bebidas alcoólicas. Geralmente, quando ingerem uma quantidade maior de bebidas alcoólicas. Em diabético também isso é mais frequente de acontecer, principalmente aqueles que utilizam insulina. E a razão para isso é que quando a gente consome a bebida alcoólica, então, com essa deixada de lado do nosso fígado da realização dos seus processos normais, para que seja metabolizado o álcool, ele também acaba não conseguindo utilizar corretamente os carboidratos. A gente acaba não tendo uma liberação correta de glicose na corrente sanguínea, que isso em parte é feito pelo fígado, inclusive no fígado há um armazenamento do glicogênio, que é um acúmulo de moléculas de glicose que a gente pode tirar de lá e colocar no sangue para quando a gente precisa de glicose, por exemplo. E isso não vai ocorrer corretamente quando você bebeu muito, né? Quando a pessoa teve um consumo maior de bebida alcoólica, e ela pode ter um quadro de hipoglicemia, que a gente já viu pessoas que acontece isso, que elas estão, às vezes, acabam ficando desacordadas, acabam tendo que consumir glicose para acordar. Então, é uma situação complicada e também faz parte desse processo. Então, quando a gente consome bebida alcoólica, é um risco que a gente tem. Assim, se você for pensar, se você está fazendo uma dieta, tentando emagrecer, o álcool vai ter um agravante em relação às calorias, porque ele é calórico. Ele vai ter um agravante porque ele vai dificultar o seu metabolismo de funcionar. E assim você vai ter mais dificuldade para usar a gordura do seu corpo, usar os carboidratos do seu corpo. Acaba ficando mais lento esse processo. Então fica mais difícil de a gente conseguir perder peso. Ele vai também atrapalhar o seu sono. A gente sabe que o álcool ele interfere na qualidade do nosso sono, fazendo com que a gente tenha, na verdade, interrupções frequentes no nosso sono, fazendo com que a gente durma um total de horas menor realmente de sono de verdade. E isso faz com que a gente fique mais lento no dia seguinte, tenha menos disposição, mais dificuldade para realizar atividade física, que é uma coisa importante quando a gente está pensando num paciente que está fazendo uma dieta para emagrecer, uma pessoa que tem obesidade tentando perder peso, por exemplo. Ela vai ter menos capacidade de fazer o exercício adequado, vai interferir também no humor, na parte psicológica, pode interferir no nosso autocontrole, no impulso. Inclusive, quando a gente bebe, vocês já perceberam isso, algumas pessoas percebem isso mais nitidamente, porque é claro que existem diferenças individuais, né, da resposta do álcool, mas há uma tendência de dificuldade para a gente conseguir fazer escolhas corretas na alimentação. Existe uma tendência de acabar consumindo alimentos mais calóricos, menos saudáveis, porque a gente perde um pouco esse discernimento e acaba então sendo mais difícil de seguir uma dieta mais equilibrada quando há um consumo de bebida alcoólica. Imagina, então, você tentando perder peso, você acaba consumindo alimentos fritos, uma quantidade maior de gordura, maior de carboidratos. Isso vai fazer com que aumente as calorias, que somando com a do álcool, dificultando que você consiga perder peso. Atrapalha, às vezes, a sua semana. Você fez a dietinha certinha, chegou no fim de semana, consumiu uma quantidade um pouquinho maior de bebida alcoólica, acabou consumindo em conjunto alimentos que não são tão saudáveis. Isso vai aumentar as calorias, você vai acabar perdendo aquele déficit calórico que foi feito nos outros dias. E essa questão do metabolismo, essa interferência no metabolismo, ela pode durar mais dias. E esse é um grande problema, porque se você tem um metabolismo um pouco mais lento por alguns dias, você vai dificultar ainda mais que você consiga um resultado adequado, pensando num processo de emagrecimento. Claro que você está pensando em uma pessoa que não quer perder peso, que tem um peso saudável, é mais fácil para ela manejar o consumo de bebida alcoólica, porque ela não está precisando fazer déficit calórico. Alguém que realmente precisa fazer déficit calórico vai ter que ter mais cuidado com relação a bebidas alcoólicas, porque realmente vai ser mais difícil dela conseguir emagrecer utilizando o consumo frequente de álcool. Na questão do ganho de massa muscular também é um grande problema, porque se todo esse processo metabólico fica mais lento, nitidamente a gente sabe que vai ser mais difícil da gente conseguir fabricar os nossos músculos também. Os processos necessários para isso, incluindo os hormônios que vão ser afetados pelo consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que vai reduzir a produção de testosterona. Mesmo em consumos baixos de álcool, a gente sabe que há uma redução da produção de testosterona nos homens, né? Que é uma coisa relevante. Há uma interferência também na produção hormonal nas mulheres, fazendo com que a gente, então, tenha mais dificuldade de conseguir ter uma resposta muscular adequada, maior força muscular, somado a essas alterações de sono, que também vão interferir tanto na nossa força, no nosso desempenho, no nosso humor,
e também nos nossos hormônios. Então, tudo isso vai sendo afetado pelo consumo de bebida alcoólica. Claro que existem outros efeitos que o álcool faz, né? Porque ele também interfere na parte de estresse oxidativo, ele vai inflamar o nosso organismo todo, fica todo completamente inflamado, você vai dificultar o controle glicêmico, considerando uma paciente que tem diabetes, aumenta o ácido úrico, que também está associado a essa síndrome metabólica, dificultando então que a gente consiga ter um equilíbrio adequado, um controle adequado de doenças crônicas, vai interferir na fabricação dos triglicérides, então vai atrapalhar todo o nosso metabolismo. Existe até uma interferência no risco de câncer. A gente sabe que o consumo de bebida alcoólica também aumenta o risco de câncer, incluindo câncer de mama. E é difícil a gente conseguir quantificar o quanto que a gente pode consumir de bebida, porque tem que ser uma quantidade pequena realmente, e nem sempre as pessoas vão acabar conseguindo fazer isso, porque às vezes não consomem todos os dias, mas depois consomem uma quantidade muito grande um dia na semana, e às vezes acaba passando numa dose segura. Em relação à dose segura, do ponto de vista geral, eles não recomendam que as mulheres bebam, então, como eu disse, mais do que uma dose ao dia e que os homens não bebam mais que 2 doses. Porém, mesmo essas quantidades podem interferir no processo de emagrecimento, principalmente considerando esses fatores que eu citei, que às vezes há uma dificuldade de fazer o déficit calórico, há uma dificuldade de melhorar esse desempenho da atividade física e você vai reduzir esse desempenho. Muitas pessoas têm mais dificuldade ainda porque tem uma dificuldade para metabolizar esse álcool. Então acabam tendo ainda uma resposta ainda pior que outras. Por isso que a gente vê que há diferenças. De fato, algumas pessoas vão conseguir não retirar totalmente o álcool da dieta e ter um resultado razoável, ao passo que outras vão ter que retirar mais esse álcool da dieta para conseguir ter esse mesmo resultado, por essas diferenças individuais do impacto do álcool em todo o seu metabolismo e da sua parte psíquica. A gente sabe que pessoas que têm alterações psíquicas prévias, que já têm um quadro de ansiedade, depressão, elas podem piorar com o consumo de bebida alcoólica, ainda que seja em quantidades pequenas. E isso faz com que elas atrapalhem o seu tratamento psíquico e isso vai também atrapalhar, interferir na sua resposta na alimentação, que ela acaba dificultando ela conseguir ter uma adesão correta a esse processo, essa dieta adequada que ela está tendo que fazer para conseguir reduzir o peso, por exemplo. Também existe uma interferência do álcool em alguns medicamentos que estão sendo utilizados para o tratamento, por exemplo, da obesidade ou desses quadros psíquicos. E isso pode fazer com que os medicamentos tenham menos resultado e também pode aumentar o risco de efeitos colaterais associados a essas medicações, dificultando que o paciente consiga aderir ao tratamento no longo prazo. Assim sendo, então, não quer dizer que a gente não possa ingerir bebidas alcoólicas, mas uma máxima é verdade, quanto menos melhor, do ponto de vista metabólico. Já ouvi falar que talvez seja bom para a parte do coração. Existe sim alguns trabalhos mostrando algum benefício no consumo pequeno de álcool para o coração, mas tem uns vieses que tem que ser um tipo de álcool ou outro, por exemplo, às vezes só um vinho seco. Então tudo isso é controverso. Mas para algumas outras doenças ele aumenta o risco. Então não existe assim uma dose, fala assim, olha, essa dose é segura e ela não vai causar nenhum impacto negativo na saúde. Como eu disse, é uma situação individual. Então a gente tem que fazer o nosso próprio manejo de risco, observar a resposta que a gente tem em relação ao álcool e fazer a nossa escolha do que a gente prefere para a nossa saúde. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.